Olá, eu sou Carla Pavão, esse é o canal Paz e Bem, um abraço na comunidade Paz e Bem, na comunidade da Pós TV 247, e hoje com grande alegria nós estamos aqui com Franklin Félix, que é militante LGBT, mas, que eu não sei falar todas as siglas por ignorância minha mesmo, é educador, é psicólogo, e nós vamos falar sobre esse tema no dia de hoje. Então, vou dar a palavra para ele cumprimentar todo mundo e depois a gente já entra no tema LGBT. Tudo bem, Frank? Bem, querida, que alegria estar aqui com você, estar com todo mundo do Paz e Bem. Nesses últimos tempos, o que mais a gente está precisando é de paz, ficar bem, ficar com aqueles que a gente gosta. Então, aproveito para demonstrar toda a minha solidariedade e carinho aí com todo mundo que está nos acompanhando. Que bom estar aqui hoje. Legal. Eu queria bater um papo com você. Primeiro, Frank, eu queria te pedir para você dar uma atualizada antes da gente entrar no espiritismo. Como é que essa comunidade tão grande, importante, sensível está vivendo nessa época de pandemia, de quarentena? Assim, o que você pode contar para a gente? Porque assim, meu coração sempre aperta, porque nós sabemos que vocês são vítimas de um preconceito muito grande e que muitas pessoas têm formas alternativas de rendimento e nós estamos passando por um período muito difícil. Que bom começar com essa pergunta, Carla, porque, de fato, nesse período que a gente está vivendo, nessa pandemia, a gente tem muitos companheiros e companheiras nossas que continuam sendo vítima da LGBTfobia, né, da homofobia, da transfobia, dentro dos seus lares, quando, na verdade, a casa deveria ser um lugar de acolhida. Então, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, que a população LGBT, né, para viver a sua vida de maneira plena, de maneira tranquila, elas acabam saindo das suas casas, acabam deixando os seus familiares. E aí, com essa pandemia, alguns e algumas foram forçados a retornar para dentro das suas casas e aí assumir uma identidade e uma orientação que não são a deles. Então, a gente recebe relatos de travestis que precisaram raspar o cabelo, que precisaram assumir novamente uma identidade masculina para não ser vítima de transfobia dentro dos seus lares. Tem sido um desafio bem grande, assim como para as mulheres, o número de violência contra a mulher tem crescido, o número de violência sexual contra crianças tem crescido, e com nós, com a população LGBT também. E aí é interessante a gente sempre destacar que o meu lugar de fala é esse lugar de um gay branco que não passa pelos desafios. Eu posso imaginar como é, mas eu nunca vou passar por um desafio que passa uma travesti ou que passa um jovem gay negro. Então, os problemas são muito maiores do que aquele que eu venho enfrentando. E aí eu disse que foi bom você ter feito a pergunta, até para a gente posicionar as pessoas que estão nos acompanhando, o como essa violência ela é simbólica, né? E ela se manifesta por meio de brincadeiras, por meio de piadinhas, assim como o racismo, né, estrutural. Então, ele também se manifesta por meio de piadinhas e a gente não tem que tolerar mais piadinhas, a gente não tem que tolerar mais nenhum tipo de opressão. E quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa LGBT, uma travesti se valorizando, se amando, se vestindo bem, ela não quer ser melhor do que ninguém, ela quer dizer que foi uma luta muito grande para ela se amar daquele jeito, embora a sociedade diga que ela não deveria ser aceita, entendeu? Então, qualquer passo que alguém da comunidade LGBT dá, nós temos que valorizar e tratar aquilo como uma grande conquista, porque só nós sabemos, e aí, de novo, no recorte, né, de gênero, de raça, nós sabemos como é difícil conseguirmos alguns passos dentro de uma sociedade tão machista, tão patriarcal, tão historicamente opressora. É porque a gente vê, inclusive, nós já vamos entrar na pauta do espiritismo, mas a gente vê, por exemplo, com relação à violência da mulher, tem muita gente, tem muitas empresas, inclusive corporações, se manifestando, dizendo, olha, nós estamos apoiando, esse é o número, diz que denúncia, mande mensagem pelo site, mas a gente não vê isso na causa, né, LGBT, ninguém dizendo, olha, se você estiver sendo vítima disso, por favor, estamos aqui para você. A gente não vê isso tão
declaradamente, né? Para as mulheres já está tendo esse movimento. Agora, por exemplo, uma pessoa que é obrigada a não assumir a sua sexualidade dentro da própria casa com os pais, é uma violência gigante, né? A pessoa não pode ser autêntica, e isso é um sofrimento psicológico muito, muito importante, né? Que tem que olhar, e talvez a gente precisasse de mais pessoas dizendo, olha, se você está passando por isso, a gente tem o programa A, B ou C, eu não sei dizer qual seria, porque não é o meu lugar de fala, mas precisaria desse apoio. Já vou engatar, já vou te passar para você comentar isso, mas eu já vou engatar para a gente começar a conversar sobre a visão espírita da homossexualidade, porque no movimento espírita conservador, é muito comum as pessoas colocarem isso como dívida de outra vida, né, Franklin? Ah, não, é porque veio com dívida, é porque foi A, foi B, então agora veio assim e não aceita. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Joia. E só para dialogar um pouco com o que você trouxe também anteriormente à pergunta, muitas empresas, embora a gente já tenha tido uma abertura muito grande mesmo, muito significativa em relação às empresas que têm associado seus nomes ao combate a todos os tipos de opressão, né, ao combate ao racismo, ao combate ao machismo e à LGBTfobia, já tem várias empresas associando o seu nome à sua marca no combate a essas violências relacionadas à orientação e identidade de gênero. Mas ainda tem muitas que temem as represálias que podem acontecer com os seus consumidores finais, né? Então, toda essa onda conservadora que vem acontecendo, Carla, ela é um movimento assustado, é um movimento amedrontado por conta de todas as conquistas que a gente vem assumindo nos últimos tempos também. Então, a gente costuma dizer no meio espírita que o mal é usado, né? O mal é abusado. Isso é muito verdade. Eles não são maioria, mas são uma maioria raivosa, uma maioria que ameaça, uma maioria que anda armada e que faz as pessoas temerem pela sua própria vida. E, naturalmente, tem que ter medo mesmo. E aí acabam, muitas empresas associam ou doam para fundos no Brasil, como em outras partes do mundo. Tem alguns fundos que apoiam a população LGBT, a população carcerária, por exemplo. Tem empresas que jamais vai associar o seu produto à população carcerária, e aí eles doam para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, por exemplo, é um fundo que recebe de várias empresas e aí apoiam projetos das mais diferentes naturezas, geralmente porque essa empresa não quer fazer parte daquela, não acha que a sua marca perde, né? E aí, já engatando nas questões espíritas, né? Eu cresço em um espiritismo e é graças ao espiritismo que eu sou quem eu sou hoje. Então eu sou muito grato ao espiritismo na minha vida, na minha família, com a minha mãe, que é uma pessoa incrível. O espiritismo ajudou a moldar quem eu sou hoje, né? Então esse cuidado com a casa comum, esse cuidado com as outras pessoas, a relação que a gente deve ter de respeito com quem pensa diferente. E o pensar diferente, a gente não está falando da onda fascista que a gente está vivendo, a gente está dizendo de pessoas que pensam diferente, mas que dá para você dialogar minimamente, né? Quando as pessoas começam a defender tortura e barbárie, aí não dá para a gente, com essas pessoas não dá para a gente debater. Essas pessoas devem ser compelidas e devem ser envergonhadas, criminalizadas. Dentro do espiritismo que eu acredito, o espiritismo redivivo, e aí a gente tem usado muito, né, Carla, chamar o espiritismo de progressista. Nós, os espíritas progressistas, o espiritismo é progressista na sua essência, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que ficar falando para poder Pleonasmo, né? Pleonasmo. Muito obrigada. Exatamente. E aí essa onda conservadora que tem surgido dentro de todas as comunidades de fé e dentro do espiritismo nos envergonha muito, porque o espiritismo sempre foi muito progressista nas suas posições em relação às células-tronco, em relação à fertilização in vitro, em relação ao próprio divórcio, que eram tabus na sociedade. A gente se posicionou sempre de maneira muito respeitosa em relação a esses temas. E aí, com relação às próprias homossexualidades e às identidades de gênero,
tem uma onda muito progressista dentro do espiritismo que repele essas visões que dizem que a gente está resgatando débitos de outras vidas. Primeiro que nós achamos que todos nós temos algo a resgatar, né? Mas não é por conta das nossas orientações sexuais, Não. e sim por conta das nossas condutas, né? Você resgata pela sua conduta. Então, É independente. tem um monte de gay que é cruel pra caramba, assim como tem um monte de hétero que também é cruel, e essas pessoas vão responder pelas suas atitudes, indiferente das suas orientações. Mas só para a gente pensar, dentro dos postulados de Kardec, que é um grande professor, um grande educador, e teve um cuidado para escolher as palavras para poder sistematizar a doutrina espírita, não há nenhuma palavra que se refere a combate à homossexualidade ou qualquer outra relacionada à população LGBT. Quem fez isso foram as pessoas que usam a fé e as comunidades de fé e a religião de maneira equivocada. Então, o espiritismo, até para a gente repelir, porque eu cresci, Carla, você tem toda razão, eu cresci ouvindo isso. Olha, o irmãozinho não pode, ele até pode ser gay, mas não pode ter desejo. Então, você vai ter que canalizar a sua energia sexual para as artes e tal. Eu amo cozinhar, mas para a arte eu não tenho nenhum talento, nenhum. Então, eu canalizei para comida. E aí, mas é muito cruel, Carla, porque as pessoas dizem isso e tem quem acredite e use essas verdades para oprimir outras pessoas. É principalmente a fala de você não estar aceitando sua encarnação. Eu acho isso de uma crueldade extrema, porque você já está partindo do princípio que naturalmente aquela pessoa ela se revoltou do jeito que ela veio, que ela não aceita, que o espírito dela é isso, aquilo. Então ela está lá, olha, está lá porque eu não aceito, então eu sou gay por isso. O que não tem nada a ver, né? Não tem relação nenhuma disso. Em É absoluto. muito triste. É muito triste. Mas você falou de Kardec, né? E Kardec, eu considero Kardec um grande filósofo, fora todos os pontos que você levantou aí. Mas Kardec realmente não falou nada, né, sobre a homossexualidade, e muito menos está em Kardec questões como a gente vê aí o médium de direita, né, que a gente já sabe quem é, o senhor Divaldo Franco, falando sobre ideologia de gênero, e aí as pessoas já emendam em cura gay. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho cada um desses tópicos, porque o objetivo é justamente esse, a gente desconstruir toda essa fala conservadora, moralista, que as pessoas assumem como espíritas, mas que, na verdade, só dizem respeito a quem fala, né? Ao interlocutor. Sim. Carla, que bom que o rumo da nossa prosa está sendo esse, porque serve para a gente dialogar com as pessoas que estão nos ouvindo, até para quem ou faz parte da comunidade LGBT, ou tem um filho, uma filha, e às vezes não sabe como lidar. É interessante a gente destacar que as pessoas procuram um tratamento psicológico ou psiquiátrico com relação à sua saúde mental, não por conta do seu desejo, mas por conta do que a sociedade imprime nessas pessoas, um rótulo de não normalidade. Então, é muito ruim, muito triste você crescer ouvindo vira homem, para com esse jeito, foi falta de porrada, entendeu? Então, isso é muito triste, e há vários grupos, inclusive de mães, as Mães pela Diversidade, que têm trabalhado isso, né? O respeito pelos seus filhos, e aí são mães que se reúnem para trabalhar o respeito aos filhos e às filhas de cada uma delas. Em se tratando da psicologia, que também é o meu lugar de trabalho, a psicologia brasileira sempre foi muito pioneira com relação às homossexualidades. A gente ousou, em 99, lançar uma normativa, né, uma resolução para a nossa categoria, dizendo que nenhuma pessoa, na época a gente tratava só especificamente da homossexualidade, nenhuma pessoa que viesse procurar o atendimento psicoterapêutico por conta da sua orientação sexual devia ser considerado como doente, assim como a medicina dizia que não era, a Organização Mundial de Saúde dizia que não era, e aí a gente usou. E aí outras profissões também vieram na sequência, e isso contribuiu muito para o debate no campo da saúde mental da população LGBT. Só que aí, de tempos em tempos, e de novo resgatando
os reacionários e conservadores que estão com medo do avanço que a gente tem que fazer, eles sabem que não tem retorno, né? Que o avanço da ciência, o avanço do conhecimento não tem retorno. Então, eles são muito ousados e aí cunharam uma expressão cura gay que não tem absolutamente nada a ver com a gente. Eles que usaram essa expressão e aí diz respeito à orientação que os psicoterapeutas recebem para não trabalhar as homossexualidades como doença. Não pode ter uma clínica de reversão. Tem clínicas, Carla, que são especializadas e geralmente relacionadas às comunidades de fé também conservadoras, a igrejas conservadoras, que fazem terapia de reversão sexual, que não existe, com homens, com filme pornô, contratando prostitutas. E aí, se isso não é um horror, eu não estou com moralismo, eu só estou falando de que aspecto bíblico que essas pessoas utilizam para poder fazer algo tão cruel com a outra pessoa, inclusive com elementos que essas próprias pessoas rechaçam, né? É a mesma coisa o presidente da República, as pessoas dizerem que ele é um enviado, com aquele linguajar chulo e abjeto, absurdo que ele faz, que não tem absolutamente nada a ver com o povo cristão. E, de novo, não estamos com nenhum moralismo, eu só estou dizendo que tem alguns elementos que não combinam com o discurso das pessoas. E aí, por fim, quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero, aí a gente fez, em 2018, outra resolução para dizer que as pessoas trans, né, a população trans, mulheres transexuais, homens trans e travestis, não precisariam de um laudo do psicólogo para poder fazer a sua redesignação sexual. Isso também foi um baita avanço, isso também foi uma baita conquista para a população trans, porque tinha um monte de profissional da psicologia que ganhava dinheiro, Carla, fazendo essas declarações. Essas pessoas são criminosas, essas pessoas devem ser denunciadas para os conselhos, no caso o nosso conselho da psicologia, porque isso, como é que você ganha dinheiro com o sofrimento da outra pessoa, né? Você sabe que eu fui ver uma mostra LGBT, eu tive em fevereiro em Buenos Aires, e dentro da Biblioteca Nacional de Buenos Aires tinha uma mostra. E um dos quadros que assim, mais me sensibilizou era um menino de uns seus 7 anos, adotado, e ele estava numa manifestação com a mãe trans, dizendo assim, não matem a minha mãe. A minha mãe. E aquilo, até agora eu falando, me deu assim uma emoção que na hora eu tive muita, eu tenho até agora, lembrando, eu fico com vontade de chorar, com o olho cheio de lágrimas. Porque eu pensei isso, falei, aquela é a mãe daquele menino, é o amor que ele conheceu como mãe. Como que alguém pode ter coragem de querer matar, de querer tirar, de querer fazer qualquer coisa contra um ser humano que está se doando para outro, né? Por conta de uma opção que a pessoa fez. Então, assim, foi muito... Eu até tirei foto disso, depois, se eu achar no meu celular, que eu não sou muito organizada com foto, eu vou até, de repente, colocar como capa desse bate-papo nosso. E o que me causa profunda, assim, angústia, posso dizer até essa palavra, angústia dentro do espiritismo, é essa questão justamente da identidade de gênero e também o que você está falando dos psicólogos. Ai, desculpem, gente, a gente estava de casa e o Fiel resolveu se manifestar. Dos psicólogos endossarem isso, porque tem um pessoal aí dentro da psicologia que endossou o Bolsonaro, como tem tudo, a gente está dividido, né? Não dá para julgar ninguém, a gente está dividido. Agora, a questão é a seguinte, como, Franklin, que o espiritismo, qual que é o papel do espiritismo para a gente superar esses preconceitos contra a comunidade LGBT? Carla, veja, o espiritismo, assim como outras comunidades de fé, mas a gente fala do espiritismo porque é o nosso lugar, onde a gente atua e milita e acredita, ele tem um papel, antes de tudo, educativo, porque a gente não desconstrói conceitos e preconceitos que foram estabelecidos a vida inteira só com as questões jurídicas e judiciais. A criminalização da homofobia é um passo importante, inclusive para resguardar a nossa vida e a dignidade da gente, das pessoas LGBTs. Mas há de se fazer também um processo educativo que faça com que o filho da outra pessoa perceba que o meu filho não tem problema, não deve ser rechaçado porque ele é gay.
ou porque é trans, entendeu? É uma criança trans. Então, esse papel educativo que a gente deve fazer, inclusive dentro das casas espíritas, é um papel de acolhida, é um papel de retirarmos rótulos e nos abrirmos para as questões científicas. O espiritismo é uma doutrina que a fé e a razão devem andar lado a lado, né? Filosófica, científica, além das questões doutrinárias, elas caminham muito próximas. Então, não dá para a ciência estar afirmando alguma coisa e a gente ir na contramão, justamente porque a gente está encampando um discurso de que a Terra é plana, de que as questões de gênero são ideológicas. Ideológicas é a sociedade que a gente vive. Tudo tem ideologia, absolutamente tudo tem ideologia. Então, a gente dizer que uma pessoa trans não deve morrer, a nossa ideologia é pela vida. A gente está dizendo que essas pessoas não podem ser assassinadas porque são transexuais, e se a gente é espírita e compreendemos toda a dimensão da vida, inclusive a vida que não está no corpo físico, a gente tem que contribuir para que a barbárie não ganhe espaço e que qualquer pessoa possa ser acolhida. Eu tenho algumas lembranças, né, da casa espírita que eu frequentava, dessas visões deturpadas. Então, por exemplo, o gay tinha um cara super... Eu era jovenzinho e tal, muito dentro do armário, dentro da minha. Ainda não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu via que esse cara era super efeminado e tal, e as pessoas tiravam ele das atividades, tiravam ele dos tratamentos dos espaços mediúnicos, justamente porque ele era essa pessoa mais efeminada. E aí eu ficava pensando, e agora com mais... na época eu pensava, mas agora a gente já consegue ir identificando a homofobia que tinha dentro dos processos do centro espírita, e eu achava aquilo tão injusto, porque ele era uma pessoa excelente, uma pessoa incrível, uma pessoa que estudava bastante o espiritismo, e como que, porque essa pessoa tinha um desejo que não era de acordo com o desejo da maioria, essa pessoa tinha que ser escanteada. Mas aí, para passar de novo para você, o espiritismo tem um papel além de um papel educativo e além de um papel acolhedor, inclusive dentro da casa espírita, né, as casas espíritas devem se abrir para acolher a população LGBT em todas as suas esferas. População LGBT empobrecida tem crescido na cidade de São Paulo. A gente que caminha pela cidade de São Paulo vê isso, né, cara? A quantidade de mulheres travestis, transexuais nas ruas tem sido enorme. E as casas espíritas podem acolher e dignificar e ajudar e contribuir para o mercado de trabalho, contribuir com um aspecto mais emergencial, com roupa, com comida. Então, eu fico achando que quanto mais nós falarmos dessas questões todas de orientação e identidade para os nossos filhos, nossas crianças, para os pequenos, para todo mundo, mais chances a gente vai ter de conseguir esse mundo que a gente fala de um mundo mais justo, né? Essa transformação planetária vai ser mais rápida, porque todo mundo começa a contribuir para a transformação pelo amor. E você sabe que eu tenho muito carinho pela causa LGBT, porque eu tive a oportunidade de me relacionar com duas pessoas. Eu tive 2 namorados, ninguém entende isso, né? Mas que eram gays. E as pessoas falam assim, mas como que você namorou 2 gays? Justamente porque eu entendi que aquelas pessoas, e era uma relação de carinho, claro, não tinha questão sexual, mas era uma relação de muito carinho, cumplicidade, amizade, e eu entendi que naquele momento eles estavam querendo dizer para a família dele o seguinte, olha, mesmo com esta moça que vocês conhecem desde os tempos de colégio, eu conheci os 2 desde o tempo de colégio, eu não posso ser o que vocês esperam de mim. Então, durante a relação, inclusive, a gente conversou sobre isso. E foi muito bom, porque depois essas pessoas conseguiram se libertar e assumir os seus relacionamentos com parceiros como queriam, sem que a família fizesse aquele... Nós não acreditamos no inferno, mas é um inferno, né? O que a família faz muitas vezes com a comunidade. E eles conseguiram se libertar, assumiram seus relacionamentos, claro, sem convívio familiar. Um deles é meu amigo até hoje, tem 3 filhos adotados, são lindos. E foi muito, muito importante para mim. Agora, quando a gente olha o espiritismo, mesmo progressista, Franklin, eu ainda sinto falta, você me corrija se eu estiver errado, por favor,
de que se fale mais nisso. Por isso que eu fiquei até, desculpa, eu fiquei atrás do Franklin um tempão, vou contar para vocês aqui no canal, porque eu queria que ele viesse falar nisso, porque eu sinto falta de alguns temas, Franklin. Eu sinto falta da pauta de meio ambiente, até na semana passada eu trouxe o Sinuê para falar disso. Sinto falta da pauta LGBT, né? Eu vejo, você milita muito com isso, escreve na Carta Capital, eu vejo isso muito forte. Mas será que essa juventude, tem como a gente sensibilizar ainda mais a juventude, ou mesmo os que já estão aí, para falarem mais sobre isso? Tem livros sobre isso? Porque eu desconheço. Olha, Carla, você sabe que a gente tem tido alguns avanços, em especial vindos dessa juventude engajada e abusada, né? Então, há um movimento muito, muito forte de jovens dentro do próprio meio espírita que, se você vai em espaços de formação, tem alguns encontros espíritas que acontecem, que são muito legais, e que você vê menino andando de saia, e não necessariamente esse menino é gay, entendeu? Então, ele está de saia, está com a unha pintada, coisas que, quando eu era jovem espírita, eu não via, entendeu? Então, tem uma masculinidade fluida acontecendo, e que isso também contribui para nós combatermos esse machismo estrutural que a gente estava falando lá no começo. E as convivências também, de maneira harmônica, tratando eu vi isso nos encontros, né? Tem um encontro que a gente foi para falar sobre direitos humanos, e eu fiquei percebendo, eu falei, caraca, isso é muito genial, porque tinha meninas trans jovens espírita, tinha esses meninos héteros com as suas namoradas, e eles estavam de saia. Eu achei aquilo incrível, porque é um movimento muito saudável da renovação dos espaços de fé, né? Então, se esses meninos vierem com essas cabeças boas, a gente vai ter espaços espíritas muito mais acolhedores, talvez diferente do que foi para mim e diferente do que foi para uma geração anterior à minha, que é uma geração que precisou ficar muito tempo no armário porque temia as represálias. Há alguns autores interessantes, como o Andrei Moreira, ele tem escrito sobre as questões homoafetivas dentro do espiritismo. Por exemplo, além do Andrei, tem outras companheiras que desenvolvem páginas, um gay espírita, feminismo à luz do espiritismo, que vem falando mais enfaticamente, relacionando a doutrina espírita com as questões LGBTs. Então, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter uma produção aí bem, bem interessante do ponto de vista das experiências, né? Porque são pessoas LGBTs falando das suas próprias experiências. E aí eu acho que as formações, além da base de Kardec, né, a gente não pode fugir do Kardec, mas além da base de Kardec, a gente vai ter algumas bases de experiência muito respeitosas. E aí, quando você falou de sentir falta, eu também sinto falta. Eu acho que, mesmo no campo progressista, nas esquerdas, ainda há alguns preconceitos enraizados, e também das questões raciais, né? As questões racistas, né, que a gente percebe dentro de alguns espaços de fé, dentro do espiritismo, que não é diferente. Então, eu acho que lugares como esse, cara, de você abrir esse espaço para a gente falar, eu sobre as questões LGBTs, o Sinuê veio falar sobre o meio ambiente, chamar as companheiras e os companheiros negros e negras para falar sobre as questões raciais, a gente vai abrindo portinhas, entendeu? Vai abrindo brechas para a gente combater, e não se combate sem falar. Quando essa ultradireita, né? A gente dialogava com uma direita respeitosa, né, Carla? A gente tinha uma direita respeitosa, que a gente debatia as questões econômicas e às vezes a gente divergia das questões econômicas, mas nas questões de defesa da dignidade humana a gente tinha relações muito próximas e sim, tinha que defender as pessoas. E agora essa ultradireita, eles não querem que a gente fale dentro das escolas, porque eles querem criar um movimento supremacista onde a branquitude e a heterossexualidade deve prevalecer, e a gente está dizendo que a gente quer transformar ninguém em LGBT, a gente não quer que os filhos saiam rebolo. Pelo contrário, a gente está dizendo que uma criança LGBT deve ser respeitada e conviva com as outras crianças que são heterossexuais com o mesmo respeito e a mesma empatia. A gente não quer transformar ninguém, porque não transforma, né? Pelo amor de Deus. Não. Porque dá liberdade e amor para que ela se desenvolva, né? Essa é a premissa.
E aí, quando fala de ideologia de gênero, que é outra balela, outro absurdo, e é uma pena o Divaldo ter encampado esse discurso tão absurdo dentro do espiritismo, porque é um discurso que não tem lógica, e tem tantas pessoas interessantes que estudaram, o próprio Foucault, a Simone de Beauvoir, estudaram tão a fundo as questões de gênero, e aí vem uma pessoa com seus achismos, e aí associa a pessoa ouvir rock and roll, e é tanta bobeira que você fala, meu, de onde que saiu? Você sabe dessa do rock and roll, não? Não, qual é a do rock and roll? Porque eu sei Né? dos absurdos que ele fala de gênero e claro que por conta disso, inclusive, né, a gente viu as eleições aí que uma mamadeira que não existe ganhou tudo e falaram de uma cartilha que não existia. Mas aí já é na esfera fora do espiritismo. Mas o Divaldo usa, né, a questão da mediunidade dele para ratificar essas bobagens que ele não tem o menor conhecimento. Não tem o menor... Eu também não tenho, mas assim, que eu não saio por aí falando as coisas que ele fala. Exato. Não, é porque ele associou as questões, quem ouve rock and roll tem mais chances de se tornar bissexual. Que teoria é essa, pelo amor de Deus? De onde que você tirou essa teoria? Se a gente tivesse... Não é? Cara, eu ouço um monte de gente aí, né? eu ouço. A gente tava agora, antes de começar a conversar com você, com cada um, eu e o Léo aqui, meu companheiro aqui em São Paulo, uma amiga nossa, Júlia, em Natal, ela vem e fica sempre com a gente, mas ela mora em Natal e com a quarentena não está podendo se deslocar, e a Carol, que é minha irmãzona, amiga querida, que me acolheu em Angola quando eu morei em Angola. Então, cada um num lugar, e aí a gente conversando, e chegou no momento da conversa, as duas são advogadas. Aí chegou no momento da conversa que a Carol perguntou, mas e aí, vocês acham que o STF estava correto em fazer essa apreensão dos celulares? A gente estava falando sobre as fake news. E aí a gente, não sei, a gente precisa ler mais, precisa estudar mais e tal, não sei o quê. Aí brincou, as duas são advogadas, e aí o que vocês acham? Eu trouxe isso porque, primeiro, que a gente não tem que saber sobre tudo. E quando a gente não sabe, a gente tem que falar, não sei, eu vou ler, eu vou pesquisar, nunca me parei para pensar sobre isso, porque as pessoas estão tão cheias de contestar a ciência com opinião, né? Ciência não se contesta com opinião. Então, pelo amor de Deus, as pessoas agora têm um cientista na sua frente dizendo, olha, a Terra não é redonda, a Terra E a pessoa está falando, não, é porque você tá mentindo, a NASA está mentindo, e a minha opinião é válida. Cara, meu Deus, então essas pessoas estão se encrudecendo numa opinião que está tornando as pessoas um idiotismo sem precedentes. É uma nova idade média, né? Que está chegando. Está chegando com todas aquelas coisas, né? Desde o terraplanismo até todas as bobagens, inclusive esse fundamentalismo também tinha na Idade Média. E o que me causa bastante aflição, e por isso que eu acho que eu faço questão de dizer espiritismo progressista, é porque esse fundamentalismo ele está enraizado dentro do espiritismo. Tem uma teologia da prosperidade espírita lá dentro, que é assim, eu vou para o centro espírita ou para a casa tal para não ter obsessor. Ou, por exemplo, eu já vi casos esdrúxulos, por exemplo, a minha filha está namorando uma pessoa em situação de rua. Ela está com obsessor, eu vou na casa espírita. Existe isso. Existe. Então, não me causaria estranheza se alguém fosse tomar passe, ou como eles dizem, na desobsessão, porque o filho tem uma outra opção sexual. Entendeu? Carla, isso não é distante. Eu ouvi, quando eu atuava na rádio durante 13 anos e por questões partidárias nos expulsaram de lá, e que a gente sente muito até hoje, porque era um espaço muito, muito interessante, eu ouvi de uma pessoa espírita dessas renomadas, né, essas pessoas que engrossam as fileiras espíritas, que o seu filho estava namorando uma negrinha. Então aí olha a cena. A cena era eu, o Tiago, meu amigo, fazíamos rádio junto, conversando com essas duas pessoas, e aí falou, meu filho está namorando uma negrinha. Aí a moça da limpeza, negra,
porque a gente sabe, inclusive, das diferenças sociais e do abolicionismo, que não aconteceu totalmente, e essas posições de subalternidade de trabalhos mais braçais ficou para a população negra. Então, a moça negra limpando, olhou para a cena, olhou para nós, e aí a gente, não é bem assim, tal. Mas a gente não foi enérgico o suficiente para dizer isso que você está falando é um horror, isso que você está falando é racismo, isso que você está falando é ultrajante. A gente só tentou meio que não dar vazão para aquela conversa e não prosseguir, mas a gente devia ter sido mais enfático. Então, nossa maior culpa até hoje é que a gente, indiferente de quem seja, qualquer fala violenta, preconceituosa, ela deve ser rechaçada por quem quer que vá falar. Só para conversar com o que você disse da questão da obsessão, porque não demoraria muito para entrar num assunto de que o filho foi tão bem educado e ela precisaria fazer um tratamento espiritual para esse filho. As pessoas estão usando a doutrina espírita, que é tão libertária, de uma maneira teologia da prosperidade mesmo, né? De você vender indulgências, de você vender a cura. E a gente tem centros espíritas, Carla, e a gente conhece bastante esse que eu vou falar, que as pessoas são... E eu não estou falando que a gente tem que fazer voto de pobreza, não. Eu estou dizendo que não é porque a outra pessoa não tem as suas condições que aquela pessoa é inferior, ou ela está resgatando da vida passada, ou ela está... porque na outra vida, o povo adora criar umas teorias, né? Na outra vida você era rico e agora você veio dessa maneira. Não tem nenhum fundamento para a fé espírita você criar teorias que não dialogam com os fundamentos de Kardec. E me entristece muito a gente saber que existe sim tratamentos espirituais, Carla, que para as pessoas para gays, entendeu? Então, se você quer deixar de ser gay, então vai ter um tratamento espiritual. E é isso, as denúncias que a gente recebe de violência sexual são enormes, são enormes. E o nosso encorajamento é para que essas pessoas denunciem, inclusive, para o Ministério Público e para a polícia, porque isso é crime. Então, a gente não deve acoitar, não deve guardar nenhuma dessas questões, mesmo porque do próprio João de Deus, o horror que ele fez na vida das mulheres, ele deve ser criminalizado. Uma pena que, quando é criminalizado, muito tardiamente, e é uma pessoa sensível, frágil, é um idoso frágil, adoentado, e aí você não... Como é que você criminaliza uma pessoa adoentada, frágil, e aí você quer vingança ao invés de justiça, né? Quando a gente... a justiça é muito tardia, e aí você tem algumas pessoas que... Paulo Maluf. Como é que você vai prender um Paulo Maluf, pelo amor de Deus, por mais que a gente saiba de tudo que ele fez, mas o corpo dele é frágil, não faz sentido para a gente pensar essa lógica punitivista. Normalmente essa pseudo-justiça, né, ela só chega quando a pessoa já não está mais no poder, não está à frente, quando ela está lá compactuando com as instituições, ninguém viu. Aí saiu, aí vamos lá, vamos agora mostrar o nosso lado justiceiro. Não que ele não tenha que responder, que ser réu, que ser punido, tudo mais, mas tem que ser uma punição proporcional, né? Aquilo que a pessoa aguenta, que nem você disse. Tem uma hora que você não aguenta mais. Mas eu queria, já que você falou dessa juventude nova, essa juventude negra, essa juventude LGTB que está aí na batalha, já fica desde agora o canal aberto, me apresente, traga, venha junto. O Léo aí dentro da espiritualidade dele está mais do que sempre convidado para a gente bater esse papo, porque essa é uma pauta humanitária, né? Chega dessa história de colocar vocês como pessoas marginalizadas, que são doentes, que têm problemas, porque vocês têm uma opção diferente daquilo. Eu não gosto dessa palavra, que eles acham normal. Eu não gosto do normal. Mas é muito legal. Então, eu vou passar a palavra aí para você fechar com aquilo que você achar mais relevante, Franklin, para o nosso movimento espírita progressista. Vamos no plenário. Não, massa. Carla, querida, de novo, que alegria estar aqui com você. Devolvendo a gentileza, eu não estava conseguindo e com os horários não estavam batendo e eu angustiado porque eu precisava estar com a Carla para a gente conversar. E agora, já que a gente está em casa, né, Carla, a gente está cada um das suas casas, fica tudo muito mais fácil para a gente ter essa conversa. E aí, que bom que deu certo. Hoje, um sábado de noite, né, que geralmente a gente nem estaria em casa, a gente já está na rua.
E aí a gente está aqui falando de um assunto que é tão caro para mim e eu tenho certeza que é caro para você, não à toa você me convidou aqui. Além de eu achar você uma pessoa queridíssima, acho você linda, bonita, fisicamente falando, entendeu? Então, é uma alegria estar aqui com você. E aí, abrir os espaços para que a gente fale fale com verdade, né? E fale com conhecimento sobre aquilo que tem oprimido muitas pessoas, aquilo que tem nos oprimido, aquilo que tem machucado física e psicologicamente, porque às vezes a violência ela não precisa ser física, né? A psicológica tem ocasiões, Carla, que a psicológica ela marca e fere muito mais do que uma violência física, porque um tapa, você recebeu um tapa e aí você vai cuidar daquele tapa, você vai ficar vermelho, você vai ficar machucado, você vai cuidar daquele tapa e tal. E a violência simbólica, psicológica, ela não é palpável, ela não está no campo, ela está no campo do intangível, entendeu? Então, para a gente trabalhar isso psicoterapeuticamente é muito, muito delicado. Então, você abrir um espaço para a gente falar, para a gente conversar e conversar com as pessoas em casa, que está tudo bem, absolutamente bem mesmo, ser LGBT, que está tudo bem o seu filho ser LGBT, e aí o desafio da sociedade vai ser muito maior e aí a gente vai precisar muito mais da nossa família nos amparando, da nossa família junto com a gente, da nossa família nos acolhendo. Eu tenho uma família maravilhosa, sobrinhos maravilhosos, minha mãe, minha sogra, mãe do Léo. Então, a gente tem uma família incrível, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria da população LGBT. Então, para quem estiver ouvindo e estiver com angústias, acolha os seus filhos com amor, ajude a enfrentar todas essas violências que acontecem e simplesmente porque as pessoas querem ser quem elas são, querem amar quem elas quiserem. E aí eu acho que o amor que o próprio Cristo advertiu para a gente, que esse amor é sublime, esse amor que transforma, esse amor que deve estar acima de tudo e de todos, ele é um amor universal e que não deve ser motivo de vergonha, nem deve ser motivo para que as pessoas sofram porque ama. O que nos deve envergonhar e a gente deve combater, sim, é essa onda odiosa, raivosa, essa violência que tem acontecido cada vez mais desproporcional, alguém discordar de você e essa pessoa receber um tiro pela janela. Aqui no meu bairro, na Santa Cecília, as pessoas estão com medo de manifestar o seu descontentamento com a política porque tem gente dando tiro pela janela. Então, é isso que a gente tem que combater, essa violência, esse horror. Agora, amar quem quer que seja não faz mal para ninguém e o mundo, né, Carla, está precisando muito de amor, né? A gente está precisando nos amar, mas não achem também que a gente não vai saber revidar se precisar, e também a gente vai saber revidar quando essas pessoas vierem com toda essa fúria para cima de nós. Porque também eles acham todo LGBT é frágil e tal. Não venha com essa ousadia, porque também a gente vai saber revidar. E não por isso eu estou fazendo nenhuma apologia à violência. Eu estou dizendo que, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, para finalizar mesmo, o levante que tem da população negra, para algumas pessoas é desproporcional, porque eles estão tacando fogo em tudo, estão incendiando em tudo, mas imagina o quanto de opressão, de 500 anos, 600 anos de história, essas pessoas ficaram guardadas. Então, eu acho que deve haver uma proporção, eu acho que deve ter uma fórmula para que a gente consiga lidar sem precisar da violência e da barbárie. Mas esse levante do povo negro é um levante que estava demorando para acontecer. Eles estão muito, muito oprimidos, né? Com uma violência que é muito, muito, assim, forte, né? Nós vimos esse assassinato essa semana, foi uma coisa, assim, surreal. Então, assim, eu acho que, como você disse, sempre por formas não violentas, mas sim, né, com a sua posição, mostrando sua posição, seu lugar, que é um lugar de fortaleza, porque vamos combinar que passar por tudo que a comunidade passa, tudo que vocês enfrentam, e tá aí, né, firme, forte, amorosamente, e ainda vou contar para vocês, o Franklin deu a dica que ele gosta de cozinhar, mas ele já cozinhou para o Lula, nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar. Eu tenho um amigo que cozinha para o Lula, eu falo para todo mundo isso, que eu conheço, eu guardei a foto que você me mandou no celular e de vez em quando eu mostro, ó, meu amigo aqui. Então, não é pouco que ele cozinha, não. Então, eu queria agradecer demais
mantenha as portas abertas, sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem, que vocês puderem, porque eu sei que vocês são muito engajados, o Paz e Bem está aqui. Um beijo grande. Querida, que bom, que bom. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que nos acompanha e estamos juntos aí transformando esse mundo num lugar mais amoroso. Beijo, querida. Obrigado de novo.